Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu vim aqui com um Fala Deus para vocês. E eu acredito que esse Fala Deus vai ministrar algo poderoso dentro dos nossos corações. Digo nossos porque inclui o meu coração também. Porque antes de vocês aí assistirem, quem assiste 369.998 vezes sou eu. Então, antes de Deus declarar a vida na vida de alguém, Deus declara a vida sobre a minha vida. E eu vim compartilhar com vocês hoje um Fala Deus especial. Veja bem, hoje pela manhã o Senhor ministrava em meu coração uma palavra. E enquanto eu tava ali cantando essa música, na verdade eu fazia mais chorar, né, de emoção do momento que eu estava vivendo, do que mesmo falar. E Deus ministrou isso no meu coração que eu quero dividir com vocês, e eu tive que escrever, porque quando Deus fala eu não consigo decorar. Há cerca de uns 12 anos atrás eu sofri um acidente, eu acho que algumas das pessoas que me seguem aqui há bastante tempo devem saber, tem lá vídeos no YouTube falando um pouco mais disso. Então, para quem tiver um pouquinho de curiosidade, vai lá e confere, né? Alguns anos atrás eu sofri um acidente, bati a cabeça, quebrei algumas partes do meu corpo, então eu não consigo, desde lá, decorar, amém? Não consigo decorar, por mais que eu tente, eu acredito que uma hora Deus vai me pegar e vai derramar sobre a minha vida, mas infelizmente agora eu não consigo decorar. Então eu preciso escrever como muitos dos filhos do Senhor, tá? Então, quando você me vê aí lendo, não é porque... né, eu sou fingida ou falsa, mentirosa, alguma coisa do tipo, é porque a gente recebe a revelação e algumas pessoas conseguem decorar aquela revelação para entregar em cima de um púlpito, né? No meu caso, como eu gravo vídeos, eu preciso escrever para poder, quando eu gravar, eu lembrar. Amém? Então vamos lá. Veja bem, a Bíblia relata um pouco da história de cada soldado de Cristo de uma forma diferente. Há casos bem parecidos, descritos, idênticos, mas não iguais, amém? Então vamos lá. Todos derramaram lágrimas de amor no peito do seu pai. Todos aqueles soldados de Cristo tiveram histórias peculiares, diferentes, por mais que pareciam idênticas, eram diferentes, e cada história dessa teve derramamento de amor no peito do pai. Então vamos lá. Viveram intimamente a dor de caminhar com o Senhor. Dor? Sim, dor. Porque dói. Diga pra mim, aonde que é fácil caminhar com Deus quando você perde? Aonde é fácil caminhar com Deus quando você é perseguido, humilhado, maltratado? Quando você apanha, quando você é jogado numa cova, num cárcere? Aonde que é fácil guerrear, matar os inimigos, sorrir mesmo chorando, apacentar ovelhas? Salvar almas, expulsar demônios, jejuar, em meio ao mar violento, turbulento, em meio a tantas palavras de derrota sobre a sua vida, onde é fácil caminhar com Deus, com pessoas todos os dias te apontando, querendo te prejudicar, calar a tua boca. Ir ao mar novamente pescar quando se há certeza que não há mais peixes no mar. Como lutar quando está ferido? Como se levantar quando você não consegue nem mesmo se mexer de tanta dor? Como lidar com Jesus declarando uma palavra de vida e um homem ressuscitar com apenas uma palavra? Lázaro, saia para fora. Porque se Deus não tivesse chamado o nome dele, todos aqueles que estavam ali, mortos, enterrados, e apenas os ossos, teriam ressuscitado também. Né? Isso é o que todos nós achamos, né? Acreditamos, isso não está escrito, mas todos nós acreditamos. E como você vê Jesus no madeiro derramando seu sangue, escorrendo ali, sabe? Imagina, a gente não estava ali, a gente ouve isso, né? Na igreja católica, na igreja evangélica, né? Na igreja espírita, em vários lugares a gente ouve isso falando sobre, né, a crucificação de Jesus, o sangue sendo derramado no madeiro. Você, tipo, até tenta colocar isso na sua cabeça, mas isso é muito difícil, porque não é você que estava ali, não é mesmo? Era Jesus pagando o preço pelo teu pecado e pelo meu pecado. E Jesus, sendo crucificado no madeiro, ele vai e diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Então imagina uma pessoa tá ali sofrendo dor. Não era
só dor, era derramando sangue, porque era um nível, acredito eu que é um nível mais alto da dor, é você estar vivo, alguém te apregoar, você derramando sangue, ainda assim manifestar o amor. Olha isso. Jesus, sentindo profundamente uma dor, ainda assim declarava amor sobre as almas. Ele declarava amor, um amor exagerado sobre as almas. E ainda que te digam que você não pode proclamar vida sentindo dor, eu venho da parte de Deus te dizer, você pode sim. Quem te disse? Quem que diz isso? Essa semana disseram isso pra mim. Olha, mas você tá sentindo dor. Você não pode proclamar vida sobre a vida de ninguém porque você está sentindo dor. Eu disse pelo contrário, Jesus proclamava vida. E olha o que a pessoa me respondeu. Mas você não é Jesus. Eu não sou Jesus, mas Jesus mora dentro de mim. E se ele proclamava vida sentindo dor, eu também posso, porque ele habita dentro de mim. Amém? E ele deixou isso espontaneamente com a presença do Espírito Santo de Deus para que tenhamos comunhão, sendo um só, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, tendo comunhão com o Pai diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Então, se eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, a Trindade habita dentro de mim, eu tenho comunhão direta para ir falar ao Senhor, dizer sobre a minha dor e com a minha dor, eu poder proclamar vida sobre a vida de outra pessoa. E assim Deus me fazer viver. Amém? Vamos dizer, mas você não é Jesus? Ei, não sou mesmo Jesus. Não sou, mas ele mora dentro de mim. E se ele proclamava vida, mais uma vez eu vou repetir, eu não sou mesmo Jesus, assim como você também não é mesmo Jesus. Mas se ele proclamava vida estando sentindo dor, você também deve proclamar vida sentindo dor. Amém? São tantos feitos que a Bíblia nos relata, são tantos e tantos feitos que a Bíblia nos relata. E o Pai só quer que, com esses feitos, com essas histórias da Bíblia, nós venhamos obedecer a sua palavra, as suas ordens descritas ali. A Bíblia nada mais é que histórias vividas pelos soldados de Cristo, né? São ordens que Deus deixa para todo um povo para que nós venhamos obedecer às Escrituras Sagradas. Amém? Todos temos um propósito. Então, assim, tem muita gente que me procura e fala, irmã, não sei o que eu faço, eu fico, né, faço uma coisa, faço outra e não sei o que eu tenho que fazer, nada dá certo. Assim como eu também já gravei um vídeo meu falando sobre isso, você encontra no YouTube. Né? Irmã, eu não sei qual o propósito que eu vim para essa terra. Viemos para cumprir algo e eu também não sei o que é esse algo. E eu quero saber, tem horas na nossa vida que a gente não entende, a gente quer saber o que é esse algo. Né? E levamos muito tempo para entender o porquê viemos e qual o motivo de estarmos aqui na terra. Mas o que o Senhor quer é que apenas nosso amor, nossa obediência, nossa reverência para compreendermos que nós somos descendência de Abraão. Precisamos, de acordo com as Escrituras, fazermos as mesmas obras feitas na Bíblia. Então, eu venho te dizer mais uma vez, nós não somos iguais. Nós somos diferentes, sendo peculiar, né? Por mais que todas aquelas histórias da Bíblia relata a nossa história, ela não é igual. Ela é peculiar, ela é parecida, mesmo sendo idêntico, não é igual. Então Deus quer que nós venhamos estudar as Escrituras para entendermos, né, um pouco da história de cada soldado de Cristo e a gente assemelhar aquela história com a nossa e tentar fazer o que aquele soldado fazia quando ele passava pelo que a gente passou. Entenda? Então, o que a Bíblia quer nos dizer são, mais uma vez, eu vou repetir, a Bíblia são histórias de soldados de Cristo na Terra que passaram por determinadas histórias peculiares. Eu vou dizer histórias novamente porque não tem outra palavra que eu possa encaixar. Né? São soldados de Cristo na Terra que passaram por histórias peculiares, parecidas, idênticas com a nossa, mas não iguais. Sim, parecidas. Tornando-se peculiar, porque cada história tinha algo diferente, tornando-se hoje em dia algo muito parecido com a minha e com a tua. Então, a Bíblia,
acredito eu que em nome de Jesus Cristo isso não esteja escrito em lugar nenhum, quem está dizendo sou eu, né? Estou conjecturando sem ferir o texto, estou dizendo a minha palavra. A Bíblia nada mais é do que um fundamento de ordens e histórias que nós precisamos estudar para entender o que nós precisamos fazer quando nós também estivermos passando por aqueles feitos. Então, quando você estiver passando por algo que relata-se na Bíblia, Deus quer que você saiba o que cada um daqueles soldados fizeram. Nossa, então quer dizer que eu tenho que ser igual a Abraão? Quer dizer que você tem que se espelhar, porque a sua história não é igual, pode ser idêntica, parecida, mas não é igual. Então Deus quer que você faça o que Abraão fez, sim, para que você tenha o que Abraão teve, sim. Deus deu a ele toda uma descendência e não descendências. Uma descendência, nós somos descendentes de Abraão, porque é o que a palavra do Senhor vem nos dizer. Então nós temos que ser fortes e corajosos assim como ele foi, amém? Então se hoje você aí não está forte, não está corajoso, amém? Esse vídeo vai te encorajar a entender que você é descendência de Abraão e você tem um dever de entender que aquelas histórias são para que você venha enxergar o mundo de outra maneira, saber que o que você está passando não é só você, tem milhares de outras pessoas que também estão passando por histórias peculiares, parecidas, idênticas, mas não iguais, e que a história de um outro amigo, de um outro irmão pode te auxiliar a saber o que fazer na história da sua vida. Isso não quer dizer que amanhã você vai acordar milionário, com a conta bombando, ou ter tudo que Deus declarou sobre a vida de Abraão. Não, porque você não fez o que Abraão fez, você não estava lá quando Abraão estava, você não vivenciou a dor que Abraão vivenciou de ter que sacrificar o seu próprio filho, seu único filho, seu filho unigênito. Abraão teve que colocar para sacrificar o seu filho, o que ele não sabia que já havia um cordeiro preparado para ele. Amém? Então não adianta a gente se igualar à história de ninguém. Pode ser parecida, similar, idêntica, mas não igual. Amém? Então cada história é uma história peculiar e o que o Senhor quer é que nós venhamos estudar a Bíblia. Porque teoria, como eu disse no vídeo que eu subi no YouTube, eu tive que apagar, infelizmente. A teoria sem a prática, ela é vazia, ela não é completa. Então a Bíblia, ela é todinha fundamentada em teoria e prática. A prática sem a teoria não acontece. E a teoria sem a prática não vai pra frente. Porque você vê milhares de pessoas que todos os dias elas são... sentem a presença de Deus, mas não são tocadas pela presença de Deus. O que nós precisamos não é só sentir, é sermos tocados ao ponto de sermos transformados pela presença de Deus. Esse é o ponto aí que as pessoas precisam entender. Não é só ter a presença de Deus, né? É ser totalmente tocado pela presença de Deus, é ser transformado e cheio do poder de Deus. Amém? Então vamos lá. Sabendo, claro, que cada um dos irmãos viverá uma história peculiar. Então fica-se claro que você não vai viver a mesma história que eu. Você pode ver uma história parecida, idêntica, mas não igual. Porque você é um soldado e eu sou outro soldado. Amém? Você tem uma unção, um ministério, eu tenho outra unção e outro ministério. Mesmo que tenhamos dons iguais, ministério igual, nós não somos iguais. A história que Deus escreveu no livro da vida, antes mesmo que nós viéssemos para esse mundo, não é igual. Não é igual. Amém? Entenda isso de uma vez por toda. Não é igual. E o que o Senhor ministrou no meu coração hoje, né? Quando eu relatei ao povo que eu não ia relatar, que Deus me fez ter uma experiência e me colocou dentro do Santo dos Santos pela primeira vez. Eu escrevi isso no meu Stories. Eu não sei se isso vai ficar gravado, se eu vou poder salvar, porque o Stories, né? O Instagram apagou e eu tive que escrever novamente. Então Deus concedeu hoje a mim, né? Hoje eu falei, Deus concedeu na terça-feira, enquanto eu estava em jejum, né? No dia 14 de janeiro de 2020, às cerca das 17 horas da tarde, eu estava de jejum dentro do meu quarto. Moro em São Bernardo do Campo e pela primeira vez eu tive a experiência de estar de joelhos falando com o Senhor, né? E o Espírito Santo de Deus me levou até o Santo dos Santos e eu vi nitidamente no mundo espiritual, eu vi uma espécie de corda, né, de fio, não sei o que era bem fino, né, um fio fino, uma corda fina branca amarrada nos meus pés, e eu via eu de joelhos com as mãos para trás entrando no Santo dos Santos.
uma fumaça estava rodeada sobre mim, assim, ó. Eu não me via, eu só vi essa imagem dos meus pés amarrados e essa parte do meu corpo todo eu não enxergava. Era uma fumaça exageradamente em cima de mim e o que eu via era uma nuvem de glória sobrenatural até o ponto que eu não vi mais nada. Eu não lembro mais de nada, então eu tô contando pra vocês aqui a verdade. Eu não lembro mais de nada. Eu sei que eu ouvi, eu sei que eu falei e eu senti que me puxaram. Sabe assim, quando alguém te puxa, que você toma até um susto, que parecia que você estava dormindo? A realidade de quem nunca viveu isso, né? A Bíblia relata que só apenas entrava-se no Santo dos Santos uma vez por ano quando você estava sacrificando, né? Quando o sangue era derramado pela sua vida, pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Então, Deus dava o privilégio, né, a honra do sacerdote a entrar no Santo dos Santos uma vez no ano, quando havia o sacrifício, para que todos os pecados fossem derramados. Então, era preciso derramar-se o sangue para que o cheiro do sangue fosse exalado. E se você tivesse em pecado, lá mesmo você ficava. Então, eu não sei o porquê, não entendo, mas Deus me deu a honra e o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Isso eu digo com a mais pura certeza de toda a história da minha vida. Que se Jesus descesse aqui agora, ia saber que eu não tô dizendo mentira, né? Então essa foi a experiência que eu vivi. E eu não ia nem contar, porque imaginei que eu tava assim, tipo, sabe? Então eu esperei todo o mover do Espírito Santo. E hoje, quando Deus me tomou sobrenaturalmente, eu senti que eu tinha que, né, passar isso ao povo, porque muitas das pessoas pode já ter vivido isso, mas não sabe o que era, não sabe falar, não sabe se pode dizer isso pra alguém, não sabe se disser isso a alguém, vão dizer que a pessoa tá louca, berutando, mas eu tive essa experiência e Deus, por misericórdia, né, por misericórdia, declarou vida sobre a minha vida. Então, eu precisei gravar esse vídeo aqui para que vocês viessem a entender o que o Senhor falou para mim hoje, sobre essa semana intensa que eu vivi com Deus. E com isso, precisamos ajudar, irmãos, né? Quando Deus fala sobre tudo isso, sobre essas histórias desses homens da Bíblia, desses soldados, quando Deus fala que está declarando vida sobre a minha vida, vida sobre a sua vida, com tudo isso que Deus fala sobre amor, Deus fala sobre ajuda, nós precisamos ajudar uns aos outros, amém? Para que conseguimos carregar a cruz de uma forma mais leve. Eu vejo pessoas hoje em dia carregando, assim como eu, um fardo muito pesado, porque as pessoas não querem te ajudar, elas não querem te apoiar, não querem te incentivar. Então é bacana que hoje em dia você tenha um amor verdadeiro de Cristo, que nós sejamos irmãos ao ponto de pegar na mão do outro e falar: irmão, se não tá tudo bem, eu vou te ajudar, porque vai ficar tudo bem, né? E é isso, a gente precisa ter uma forma de carregar a cruz mais leve, amém? Há um peso muito pesado, há um peso muito grande, há um peso muito pesado, não. Há um peso muito grande. E se tiver a ajuda de alguém, se torna mais feliz esse momento, amém? Sim, a palavra diz para que sejamos fortes e corajosos. E assim sigamos para cumprir as obras do Pai em nossas vidas. Porque não é a gente que escolhe, né, o que a gente vai passar, e sim Deus que já escolheu há anos e anos e anos atrás, quando Ele escreveu no livro da vida, quando nasceríamos, quem seríamos, o que faríamos, né, qual seria a história que nós viveríamos. Então eu acredito que em nome de Jesus Cristo, tudo isso que eu estou vivendo hoje, cada um dos senhores de vocês, né, foi descrito por Deus, escrito e descrito há cerca de milhares de anos atrás. Então, que em nome de Jesus Cristo nós podemos entender com esse vídeo que a Bíblia, ela é para nos auxiliar, e lá tem a resposta de tudo que eu e os senhores precisam, amém? Então, aprendam a abrir as suas Bíblias e falar com Deus, e estudar e entender o que Deus quer levar para o coração de cada um dos senhores. Mesmo que todas as histórias que vocês vejam de pessoas aí na Bíblia são muito parecidas, idênticas, não são iguais, amém? É isso que você precisa entender. Eu venho te dizer em nome de Jesus Cristo, não desista, filho. Não desista, filho. Deus conta contigo. Você não pode desistir. Ei, você não pode desistir. Deus conta contigo. Nenhum deles desistiram, porque você aí vai desistir. Ei, você está sobre uma palavra de Deus. Você não pode desistir, porque tem tantas e tantas pessoas precisando da sua vida, da sua oração, do seu jejum, do seu clamor, da sua oração, do seu louvor, do seu grito. Tem tantas pessoas precisando. Você sabe o que acontece quando você grita não?
Jesus, salva a minha vida, salva a minha família, entra na minha casa. Naquele momento o inferno inteiro te conhece por nome. Então você precisa entender que, sendo conhecida no céu e no inferno, você tem um dever de manifestar o poder de Deus. E Deus conta contigo. Deus conta contigo. Amém? Eu declaro vida sobre você. Você é peculiar, sua família é peculiar e a sua história é peculiar. Peculiar, 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 peculiar. Entenda isso, peculiar. Mesmo sendo parecido ao irmão do lado, ao vizinho, ao parente, ao amigo, você não é igual. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, fiquem todos com o Pai, e que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha nos dar uma semana abençoada, vitoriosa para a glória de Deus. E eu venho dizer, assinado Pai, Abba. Amém? Um beijo a todos vocês. Eu acredito que em nome de Jesus Cristo esse vídeo vai sanar muitas dúvidas. A Bíblia, ela responde tudo. E quando você abri-la, peça que Deus coloque amor dentro do seu coração e que o Senhor ministre exatamente o que o Senhor quer ministrar no teu coração, ao ponto que você entenda que as histórias desses soldados de Cristo, relatadas na Bíblia, são para abrir a nossa visão, são para que nós venhamos entender que eles foram soldados que não desistiram. A gente também não pode desistir se eles não desistiram. Nós somos descendentes de Abraão, e se Abraão não desistiu e teve coragem de sacrificar o seu próprio filho, nós também temos que ter essa mesma coragem que Abraão tinha. Por sermos descendentes de Abraão, nós temos um grande dever. Você deve fazer as mesmas práticas feitas e relatadas na Bíblia. Nós devemos, por obrigação, termos o mesmo amor, envolvimento, a mesma obediência, reverência, temor, tremor que todos esses grandes soldados de Deus tiveram. Amém? A Bíblia vai dizer que Abraão teve coragem. Para mim isso é coragem. Para mim isso é uma força inabalável. Vai dizer que Moisés continuou essas obras lindas e maravilhosas, mas que por conta de um deslize, um minúsculo pecadinho, ele viu a terra prometida, mas não entrou na terra prometida. Vai dizer também que Josué continuou as obras, e olha só, ele já velho de idade, viu ainda, ele pôde ver muitíssimo, com a idade avançada, muitíssimas terras que ainda ele não pôde pisar, mas que Deus deu posse para que ele levasse o povo. Você tem noção de que Deus prometeu a Abraão, cumpriu com Moisés, Josué levou o povo, e ainda por ser velho, não pôde continuar caminhando, mas era exagerada a quantidade de terras que Deus prometeu a Abraão e cumpriu na vida desses homens grandiosos de Deus. Então acredite, se você falhar, Deus vai levantar outro. Amém? Deus levou Moisés à sepultura porque ele falhou. Então cada história é uma história totalmente diferente e peculiar. Moisés falhou. Acertou em tudo, mas falhou. E Deus levou ele. Josué acertou em tudo porque ele já tinha visto a história de Abraão, vivenciou com Moisés e teve a noção de tipo, não, eu não vou fazer diferente, cara. Eu já ouvi sobre a história de Abraão. Eu vi Moisés fazendo. Eu não vou dar a cabeçada que Moisés deu. Eu vou ser o cara pra Deus. E ele foi o cara. Entendeu? Ele foi tão cara que ele, avançado de idade. A Bíblia relata-se que velho de idade. Na sua velhice. Amém? Ele ainda tinha muitíssimas terras para poder pisar os seus pés. Então preste bem atenção, Abraão teve coragem, temor, tremor, obediência, foi temente, foi reto, foi íntegro. Aí Deus levantou Moisés para fazer a continuação da história. Moisés, assim como eu e você, pecou. Por um pecadinho pequeno, para Deus é pecado. O que aconteceu? Ele viu a terra, mas não pisou na terra. Deus levou ele à sepultura, ainda avisou a ele. Olha só para você ver, Deus avisou. Mandou ele tirar a túnica.
entendeu? E levou ele à sepultura. Então, preste bem atenção no que Deus está querendo ministrar nos nossos corações. Vai ter aquele que é íntegro, reto, obediente, temente a Deus, vai fazer tudo correto. Vai ter um que Deus vai levantar na sua casa, na sua família ou fora dela, que ele vai fazer tudo direitinho, vai obedecer todas as horas. Mas vai chegar uma hora que ele vai acabar pecando e aquele pecadinho vai... Entendeu? Já vai ter outro que, em nome de Jesus Cristo, vai entender o que o primeiro fez, o que o segundo cometeu de erro. E aí, não, poxa, aquele lá errou, o primeiro arrasou, eu vou, né, arrasar também. Então, eu não me dou o luxo de errar como o segundo. Eu vou arrasar. E Josué arrasou. E Moisés arrasou. Da forma com que ele fez, ele arrasou, né? E Abraão arrasou ao extremo. Então, que nós venhamos aprender com esses homens de Deus e venhamos a arrasar. Amém? Então é isso. Um beijo a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e uma semana maravilhosa para os senhores.